então que, mesmo não tendo o maior de todos os cérebros, nós somos a espécie que pelo menos é capaz o suficiente para se achar dona do mundo. Olá, eu sou Suzana Herculano Zell, bióloga e neurocientista na Universidade Vanderbilt, em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Eu sou brasileira, eu me formei em biologia na UFRJ e saí do Brasil achando que eu ia me tornar geneticista. Fui fazer pós-graduação aqui nos Estados Unidos, na Case Western Reserve University, que foi onde eu descobri que a gente tinha um cérebro, graças ao curso da pós-graduação. E eu acabei me transferindo para a Europa, onde eu fiz doutorado na Universidade de Paris 6, enquanto eu trabalhava fazendo pesquisa no Instituto Max Planck para a pesquisa do cérebro em Frankfurt, na Alemanha. Eu voltei para o Brasil em 99 para fazer a divulgação científica, trabalhando no Museu da Vida. E eu comecei a fazer o trabalho que eu faço hoje por causa de uma pesquisa com o público que eu fiz no Museu da Vida, onde a minha intenção era descobrir o que as pessoas pensavam sobre o cérebro, o que as pessoas sabiam, não sabiam, achavam que sabiam, mas não sabiam, ou simplesmente não tinham ideia a respeito do cérebro. E era uma série de 95 frases curtas, as quais as pessoas tinham que simplesmente dizer sim, isso está correto, não, eu acho que isso está errado, ou eu não tenho a menor ideia. E uma das frases era: nós usamos apenas 10% do cérebro. E para minha surpresa, não completa, porque eu estava ciente já desse mito, mas eu descobri que 60% das pessoas com nível superior, com formação universitária no Rio de Janeiro, achavam que de fato elas andavam por aí usando apenas 10% do cérebro delas. O que naturalmente é uma besteira. É completamente errado, a gente usa o cérebro todo, o tempo todo, só de maneiras diferentes. Mas foi a constatação de quão popular esse mito é que me levou a investigar, a me perguntar o que a gente sabe de fato sobre de que cérebros diferentes são feitos, de que o cérebro humano, inclusive, é feito, e como isso se compara entre espécies. Como que o número de células que compõem o cérebro humano se compara com o número de células que compõem outros cérebros. Inclusive, a gente sabe, por exemplo, que o cérebro humano não é o maior de todos. O cérebro do elefante tem 3 vezes o tamanho do cérebro humano. Baleias chegam a ter cérebro com quase 10 quilos de massa. Então a minha pergunta era: sempre que você compara 2 cérebros de tamanho semelhante, eles são feitos de fato do mesmo número de neurônios, como neurocientistas de maneira geral supunham ser o caso? Quando você compara um cérebro maior com um menor, o maior sempre necessariamente tem mais células do que o cérebro menor, como também se supunha ser o caso? E em particular no caso do ser humano, porque, como eu falei, o nosso cérebro não é o maior de todos. Como se explica então que, mesmo não tendo o maior de todos os cérebros, nós somos a espécie que pelo menos é capaz o suficiente para se achar dona do mundo, para se achar a espécie com mais capacidade cognitiva na face da Terra? Então, daí surgiu o meu interesse por essas questões. Eu fui pesquisar o assunto, fui procurar fatos, dados, números na literatura científica, e descobri que existia pouquíssimo, muito pouco a gente sabia de fato sobre de que cérebros diferentes são feitos. A grande parte do que se dizia a respeito de como o cérebro humano se compara com outros era simplesmente baseada em intuições ou expectativas, bastante razoáveis para o que se conhecia na época, mas ainda assim apenas intuições e expectativas. E eu achei que eu tinha uma ideia para como contar células, descobrir de fato quantas células compunham os cérebros de espécies diferentes, e eu comecei a fazer isso quando eu comecei a trabalhar na UFRJ.
em princípio em divulgação científica, mas eu logo comecei a trabalhar no que se tornou então a minha linha de pesquisa que eu continuo desenvolvendo aqui nos Estados Unidos. Muito desse trabalho eu vou apresentar nesse curso. Bastante coisa que diz respeito à estrutura mesmo do cérebro, às células que compõem o cérebro, mas eu posso pular para a parte final dessa história, ou para a parte mais recente, final certamente não, dessa história, que foi a nossa descoberta recente em 2019, que não só o número de neurônios no córtex cerebral de espécies de vertebrados de sangue quente é um excelente preditor da capacidade cognitiva dessa espécie, né? Então, quanto maior o número de neurônios no córtex cerebral, maior é a capacidade cognitiva de uma espécie, o que faz sentido porque, afinal de contas, neurônios são as unidades funcionais do sistema nervoso e no córtex cerebral, em particular, são os neurônios, devido à maneira como eles estão conectados, que permitem ao córtex cerebral juntar toda aquela informação que ele recebe copiada de outras estruturas do cérebro e formar conexões novas, encontrar padrões que dependem da nossa ação sobre o mundo, formar associações novas, aprender com o passado e fazer predições para o futuro. Então, a gente descobriu que não só o número de neurônios no córtex cerebral de espécies de sangue quente é um grande preditor da capacidade cognitiva, do desempenho cognitivo, mas também, quanto maior o número de neurônios no córtex cerebral, mais tempo a espécie passa na infância, mais tempo ela leva para chegar na adolescência, para chegar à maturidade sexual, e ainda mais tempo de vida ela tem. Então, a expectativa de vida máxima de espécies diferentes depende enormemente de simplesmente quantos neurônios ela tem. O que quer dizer que na história da evolução humana, conforme os nossos antepassados ganharam neurônios no córtex cerebral, não só eles foram ganhando capacidade cognitiva, como também o seu tempo de desenvolvimento foi se alongando, eles foram tendo a vida cada vez mais lenta, cada vez mais longa, que tem um impacto enorme sobre a capacidade da espécie de aprender conforme explora o seu ambiente, de aprender com os seus mais velhos, de desenvolver conhecimentos novos, de transformar esses conhecimentos em usos aplicados, que é o que a gente chama de tecnologia, e inclusive de passar esses conhecimentos adiante de uma geração para outra, formando o que a gente chama de cultura, inclusive a cultura científica, que é o que a gente está fazendo nesse curso. Nesse curso eu vou abordar alguns aspectos que permitem a gente entender como que o cérebro é organizado, como ele funciona, como ele gera a atividade normal e saudável do nosso dia a dia e o que a gente pode fazer para promover esse funcionamento saudável. Isso não é um curso completo de neurociência, mas ainda assim eu vou começar com um bloco sobre alguns princípios mais fundamentais de organização e funcionamento do cérebro e do sistema nervoso como um todo. Com isso a gente vai poder entender algumas das propriedades principais, mais fundamentais de como as várias partes do cérebro funcionam, como elas falam umas com as outras e quais são essas características que permitem que o cérebro faça o que ele faça, que ele funcione como ele funciona de maneira saudável e também que nos permitam entender como e por que, às vezes, a gente tem problemas com o funcionamento do cérebro, de que tipo eles são e o que pode ser feito em prol disso.
Depois da gente ver esses princípios de organização e funcionamento das células do sistema nervoso e como elas são organizadas em circuito e qual a relação que a atividade desses circuitos tem com as funções do sistema nervoso e do comportamento, a gente vai começar a destrinchar o funcionamento do cérebro em vários sistemas isolados e a gente vai ver que, embora a gente possa falar de cada um desses sistemas de maneira isolada, principalmente para fins didáticos, uma das coisas mais importantes de se manter em mente é que todos esses sistemas que a gente vai ver funcionam ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, a gente pode sim analisar a circuitaria do cérebro em porções diferentes. Isso facilita muito a capacidade da gente entender como que elas interagem entre si, como que cada uma delas funciona em separado também. Mas entender o funcionamento do todo, é claro, começa com essa compreensão de que o funcionamento do cérebro consiste do funcionamento integrado desses vários sistemas em paralelo e ao mesmo tempo. Tendo visto isso, a gente vai cobrir rapidamente as várias maneiras disso tudo dar errado. A vida de maneira geral, e eu sou bióloga de formação, a vida de maneira geral é essa uma maneira em que o sistema de várias partes funciona de maneira integrada. Então, a gente pode dizer que, de maneira geral, tem um jeito de dar certo e tem vários de dar errado e sair daquele ponto de equilíbrio onde o sistema consegue se sustentar por mais tempo. Entendendo essas várias maneiras como o sistema pode funcionar errado, aí a gente tem, então, um bom ponto de entrada para abordar terapias e tratamentos. Ou seja, quais são as possibilidades de tratamento, de recuperação ou até de reversão, eventualmente, de problemas com o funcionamento do cérebro e quais são as bases do que a gente sabe hoje sobre os mecanismos de ação dessas várias possibilidades de terapia ou de tratamento. E, no final, a gente vai acabar cobrindo a neurociência do bem-estar. Não a neurociência das várias doenças, não o que eu acho que muita gente tem a percepção, cientistas, jornalistas e público geral como um todo, de que o público só deve se interessar por ciência que tem aplicação direta à saúde, ao tratamento de doenças, quando não é verdade. Uma pesquisa mesmo que eu fiz quando eu trabalhava no Museu da Vida mostrou que os assuntos que mais diretamente interessam, que são mais buscados pelo público, são aqueles assuntos que dizem respeito ao nosso cotidiano, à nossa vida normal, ao funcionamento normal, como a gente aprende, por que a gente esquece do que esquece, por que é tão importante prestar atenção ao que você quer aprender, qual é o papel que as emoções têm no nosso dia a dia, na nossa tomada de decisões, e isso é uma coisa, será isso bom ou será isso ruim? Então, e de maneira geral, uma das maiores contribuições recentes da neurociência, claro, além de todas as novas possibilidades de tratamento, embora no momento a gente ainda não tenha, por exemplo, uma cura ou tratamento para parar a progressão da doença de Alzheimer, por exemplo. Mas uma das maiores contribuições da neurociência recente é justamente a neurociência do cérebro saudável, a neurociência do bem-estar. O que a gente conhece sobre o funcionamento do cérebro no nosso dia a dia, que pode nos ajudar a manter qualidade de vida, a melhorar a nossa qualidade de vida e manter uma boa qualidade ao longo de toda a vida. A gente vai começar então com os princípios de organização e de funcionamento do sistema nervoso. E um bom contexto para cobrir esses assuntos é a gente entender primeiro o que um sistema nervoso realmente faz, o que se consegue
com um conjunto de neurônios trabalhando de maneira interligada. E, sobretudo, o que somente se consegue com um conjunto de neurônios formando um circuito. Feito isso, a gente pode então tratar de como o sistema nervoso faz o que ele faz, ou seja, quais são as propriedades das células do sistema nervoso que são fundamentais para essas funções que o sistema nervoso tem em particular, como que a organização das células em circuitos gera propriedades novas. E daí a gente vai então passar no próximo bloco para entender como que esses circuitos de neurônios se organizam em sistemas que então, funcionando de maneira integrada, geram o comportamento da gente como um todo. Quando a gente pensa em sistema nervoso, em geral, a primeira coisa que vem à cabeça como uma função do sistema nervoso é comportamento. O sistema nervoso gera comportamento, o que de certa forma está certo, mas eu queria começar plantando na sua cabeça a seguinte ideia: na verdade, não é preciso um sistema nervoso para que exista comportamento. Eu quero ilustrar isso mostrando um vídeo que parece coisa de ficção científica. Antes de eu dizer o que é, eu prefiro que você assista o vídeo. O que você está vendo são várias células, cada pontinho aqui é uma célula diferente. E em um dado momento, essas células todas convergem para um ponto e se transformam em algo que parece uma lesma. Deixa eu voltar o vídeo para você ter oportunidade de ver de novo. Um pouco mais de contexto aqui. Você está vendo nesse quadradinho, cada ponto é uma célula. Essas células são pequenas, elas estão no limite do visível a olho nu. E isso é uma placa de cultura, ou seja, uma superfície onde tem um substrato, tem pouquíssimo alimento ali. E a gente vê essas células inicialmente tendo esse comportamento, parece assim meio randômico, desorganizado, e subitamente algo parece mudar e a gente vai ver essas células todas convergindo, todas elas se movimentam e convergem em direção a um ponto, como se houvesse um ponto de atração aqui, que atrai todas essas células, elas se organizam e passam agora todas elas a funcionar em conjunto. O que a gente está vendo aqui não é ficção científica, isso é biologia real, e é tão interessante, tão surpreendente que esse organismo já mudou de classificação várias vezes. Isso em inglês é o que se chama slime mold. Mold é fungo, então daí a gente já nota que esses seres vivos já foram classificados como fungos por causa da maneira como eles se alimentam. Eles liberam enzimas ao seu redor e eles absorvem alimentos diretamente do meio. Mas isso, na verdade, não é um fungo. E sim um protozoário, é um organismo que existe, ao contrário da gente, que só existe nessa forma multicelular extremamente organizada. Isso é um organismo que existe tanto na forma isolada, de células isoladas, como existe também na forma de colônia, que se move de maneira conjunta e integrada. Agora, isso é um vídeo em tempo real. Então, o que você está vendo é que essas células são capazes de, como se fosse pessoas numa comunidade, elas são capazes de se juntar muito rapidamente e de assumir uma função conjunta. Ou seja, é algo que para a nossa cabeça necessariamente depende de comunicação, depende de integração, depende de sinalização entre todas essas células e, sobretudo, depende dessa capacidade de ir junto com as outras ao seu redor.
E como eu disse, se isso tudo acontece em tempo real, essas células certamente, bom, primeiro, elas não são neurônios, elas certamente não têm tempo de se transformar em neurônios, o que quer dizer que essa colônia que se desloca como se fosse uma lesma, ela certamente não tem um sistema nervoso, ela não tem neurônios, muito menos um sistema nervoso. Ainda assim, ela se movimenta, o que é muito importante para a sobrevivência desse organismo, porque o comportamento que você acabou de ver nesse vídeo é um comportamento que acontece espontaneamente quando essas várias células dessa espécie que se chama dictiostélio, quando as várias células de dictiostélio detectam que não há mais alimento, não tem mais fonte de nutrição no ambiente em que elas estão. Então, nesse estado de falta de energia, elas emitem sinais que levam a essa agregação e, uma vez agregadas, certamente tem vários outros mecanismos que fazem com que o todo se organize e se movimente em conjunto. Ou seja, isso é uma capacidade, aqui a gente tem uma prova de capacidade de comportamento organizado na ausência de um sistema nervoso. A gente pode fazer esse tipo de questionamento com bactérias, com amebas, com plantas, o que você preferir, é um exercício mental bastante interessante. E a gente chega a algumas conclusões, então, sobre o que não exige um sistema nervoso, que tipo de função é possível um organismo ter, mesmo sem um sistema nervoso. E aí a gente descobre, então, que detectar e responder a estímulos é coisa que qualquer célula viva faz. Detectar mudanças no seu ambiente e responder a essas mudanças com outras mudanças dentro da própria célula são capacidades fundamentais de toda célula viva. E para isso não é necessário um sistema nervoso. Adaptar-se às circunstâncias, ou seja, mudar o comportamento, mudar essa correspondência entre evento e resposta, entre estímulo e comportamento, dependendo das circunstâncias, é algo que também não depende de um sistema nervoso. Como a gente viu, as células de dictiostélio detectam quando se esgota a fonte de alimento no ambiente e elas mudam completamente o seu padrão de comportamento e de organização. Bactérias também fazem isso, fungos produzem esporos ou se reproduzem dependendo das circunstâncias. Então, adaptação é algo que não depende de um sistema nervoso. E aqui, para ficar claro, eu estou falando de adaptação imediata, aguda, do próprio indivíduo, e não de adaptação em tempo evolutivo. Como a gente viu no caso do dictiostélio, integração corporal também não depende de um sistema nervoso. Aquelas células, a gente viu elas se juntarem e começarem a se deslocar de maneira integrada imediatamente. E isso não requer um sistema nervoso. A diferença é que essa integração corporal que acontece sem um sistema nervoso e que permite movimento, ela é limitada a pequena escala. Isso porque todas essas funções aqui, que podem acontecer sem um sistema nervoso, desde que difusão seja possível, desde que o tempo necessário para uma molécula se difundir passivamente de um ponto a outro seja suficiente para permitir a integração das várias partes daquela célula, das várias partes daquele organismo. Então, eu fico muito satisfeita de ver que não só eu posso fazer pesquisa científica, contribuir para o avanço dessas ideias, como também eu posso contribuir para a continuação da nossa cultura científica e do conteúdo do conteúdo tecnológico e cultural e ideológico da nossa espécie, apresentando esse curso para você. Eu espero que você aproveite bastante.
Obrigada.